Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje trago uma mensagem, reflexão, que está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 28 ao 32. A Bíblia fala de um homem chamado Pedro, que ao avistar Jesus caminhando sobre o mar, disse-lhe: Se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, porque todos que estavam com Pedro no barco imaginavam-se ser um fantasma caminhando sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que aprendemos aqui com todo esse cenário, que muitas vezes, mesmo indo na direção certa, como Pedro estava fazendo, indo na direção de Jesus, fazendo o que é certo e tentando agradar ao Senhor, ventos contrários irão sempre surgir para nós tirarmos os olhos de Jesus. Alguns medos vão querer nos paralisar e aos ventos fortes, como aconteceu com Pedro, que mesmo sendo um pescador experiente, devido ao medo, ficou paralisado e começou a afundar. Mas o que Pedro nos ensina aqui é que mesmo paralisado, devido ao medo, ele soube a quem pedir ajuda. Ele podia muito bem pedir ajuda aos amigos que estavam no barco, mas não. Ele sabia que o único que poderia lhe tirar daquela situação era Jesus. O texto diz que Pedro gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Quando entraram no barco, o vento cessou. O quão bom, irmãos e irmãs, é saber que temos um Deus que se importa conosco. Mesmo o medo tentando nos paralisar em algumas situações da vida, Deus sempre virá em nosso favor. Temos que somente fazer igual a Pedro, gritar: Senhor, salva-me! E Ele virá em nosso favor. E todo medo que estivermos passando irá cessar, assim como aconteceu. Porque a Bíblia diz que quando Jesus segurou Pedro pela mão e eles entraram no barco, a Bíblia diz que o vento cessou. Todo medo é cessado quando Jesus segura em nossa mão. Vou citar um texto que vai complementar essa frase que eu acabei de dizer, que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Peço que você compartilhe essa mensagem para que mais pessoas conheçam a bondade de Deus. Ajude esse canal se inscrevendo e que Deus te abençoe.